Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje resolvi vir aqui fora pegar um solzinho, né, e gravar pra vocês. Ah, eu tava tentando acompanhar um pouquinho, enfim, sobre esse novo comportamento do consumidor ao longo dos próximos anos, né? Essa nova tendência de comportamento deste consumidor. Por quê? Porque a gente vê que vai mudar. Muita coisa vai começar a alterar neste meio tempo. A pandemia em si vai trazer alterações deste consumidor que até então a gente desconhece, não sabe. E aí qual vai ser o papel, tanto das empresas quanto da comunicação, perante esse novo consumidor, né? De que forma nós vamos trabalhar para atingir esse novo consumidor? E qual que é o propósito dele? Então são muitas perguntas que ainda não têm respostas. Infelizmente, né? É o que acontece hoje. Nós tínhamos um consumidor que comprava muitas vezes compulsivamente e as estratégias de marketing em si eram feitas desta forma, né? Para fazer com que esse consumidor consuma cada vez mais. Mas, desculpa, agora neste novo cenário, vamos dizer assim, esse consumidor mudou. E por que ele mudou? Ele está sem consumir muitas vezes, ou ele está consumindo menos do que ele costumava. E com isso, ele acabou percebendo que não é necessário consumir tanto, né, para sua vida. Esse consumo exacerbado que então a gente via na sociedade não é necessário. E as pessoas, de certa forma, estão se dando conta disso. Assim como as pessoas estão se dando conta também da importância da sustentabilidade dentro das empresas e, de fato, elas vão começar a cobrar mais isso das empresas ao longo dos próximos anos. Tá? A gente pode observar que muita coisa que estava vindo de forma muito lenta foi acelerado pela pandemia. Eu acho que essas visões é uma delas, essas visões de consumo, a forma de consumo, a diminuição, a cobrança por uma empresa sustentável, pela sustentabilidade dentro da empresa, tá? Então, tudo isso a gente está vendo que está mudando. E a pandemia só acelerou, porque era um processo que vinha sendo mais lento e a pandemia acabou acelerando isso, tá? E a comunicação, então, qual que é o papel dela dentro desse aspecto todo? É encontrar formas de se comunicar com as pessoas de igual para igual, vamos dizer assim. Eu acredito que hoje a empatia, o colocar-se no lugar, ela vai extrapolar muito a barreira do ser, ou seja, da pessoa, e vai chegar à barreira da empresa mesmo. A empresa, enquanto instituição jurídica no país, vai ter essa função de se aproximar e ser mais empático com os seus clientes, né? E começar a pensar neles de uma forma diferente. Assim como a gente vê a reestruturação de muitos outros canais. Por exemplo, vamos pegar a educação, que teve que se adequar a uma metodologia EAD. Estava vindo e a pandemia acelerou o processo. Claro, não é um processo definitivo este? Não, não é. Porque a gente sabe que tem muita coisa para alterar dentro deles. Professores foram pegos de surpresa, sem treinamento, sem posições nenhumas de como lidar com uma plataforma online. Alunos foram pegos de surpresa, porque até então eles tinham aulas presenciais e agora eles passaram a ter aulas online. Então, tudo isso foi mudando, tá? E acredito sim que vai mudar cada vez mais ao longo dos próximos anos, né? Então, é algo que a gente já espera, tá? E é o momento também de nós enquanto pessoas e nós enquanto empresas
conseguirmos nos readequar a este novo cenário, a este novo mercado. Eu vejo às vezes muitas lives, muitas pessoas falando sobre técnicas de venda, isso ou aquilo, como se isso fosse de fato salvar as empresas, e na verdade não vai. Muitas vezes trabalhar em meio a uma mudança social, uma mudança sociocultural tão grande quanto a que nós estamos passando, focar numa venda muito agressiva, uma forma de vender tão exacerbada, pode mais prejudicar a empresa a longo prazo do que ajudar, né? Então a gente tem que sempre ter essa noção de que a venda precisa sim acontecer, tá? A gente precisa vender, as empresas precisam vender, porque é isso que mantém uma empresa com as portas abertas. Só que o formato a gente tem que repensar e a gente tem que olhar. E é isso que eu faço, né? Eu tendo a pesquisar o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor, acerca de entender como é que esse consumidor vai se comportar daqui a um determinado período. Até para dar uma orientação para a empresa do seguinte porte: devo investir pesado em venda ou devo investir pesado em comunicação com o cliente? E eu te digo o seguinte: hoje a comunicação com o cliente frente ao comportamento do consumidor tem dado mais resultado, um resultado muito positivo para as empresas. A gente vê empresas que atuaram fortemente diante dessa pandemia a fim de ajudar, né, todo o setor de saúde, enfim, profissionais, e acabaram tendo retornos financeiros excelentes para o período, sabe? Muito bons pelo período. E na verdade elas não fizeram uma campanha de venda. Elas apenas usaram uma comunicação ou usaram uma metodologia de empatia para com todos, e essa empatia retornou para a empresa. Ou seja, eles não pensaram no lucro, na venda propriamente dita, mas inconscientemente conseguiram vender. Então, a partir do momento que eu entendo que hoje o comunicar com o cliente, estar próximo dele, mostrar eu estou do seu lado, é muito mais agregado a uma empresa do que o fato de simplesmente vender por vender. E é isso que a gente faz na parte de comportamento do consumidor. A gente tenta entender e decifrar esse comportamento, né, que ele está tendo. E pelo que nós temos seguido e pesquisado, é bem por esse meio, acho que vai continuar muito aí. A empresa também se mostrar forte ali na questão da sustentabilidade é um outro setor que vai impulsionar muitos negócios a partir de agora. As pessoas vão cobrar das empresas um posicionamento sustentável. Então, a partir disso, a gente tem tanto questões de sustentabilidade para o formato de entrega daquele serviço, seja produto, tá? A embalagem do produto, se for um produto, a forma como ele é produzido, se for um serviço, o que eu estou oferecendo nesse serviço, o que tem de diferente nesse serviço, né? Então, é a partir disso que a gente consegue encontrar mecanismos sustentáveis, e a gente pode trabalhar também o próprio marketing sustentável, que tem ajudado muitas empresas ao longo deste processo todo. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje, depois de algumas semanas sem gravar nada, né? Mas, enfim, fica a mensagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários aqui, que sempre que possível eu vou respondendo e vou dialogando com vocês. E se quiser algo um pouquinho mais detalhado, me procura, vamos conversar e vamos trocar uma ideia, pra gente entender esse novo momento do mercado como um todo. Até mais, pessoal.